Olá, sou Leonardo Teixeira, cirurgião vascular, convidado do programa Bem Viver. No programa de hoje vamos conversar sobre trombose, sintomas, causas e tratamentos. Trombose é a formação de um coágulo em alguma parte do corpo. Na verdade, dentro de um vaso sanguíneo, como o corpo é constituído de órgãos e esses órgãos são nutridos pelos vasos sanguíneos, os nutrientes chegam até esses órgãos pelos vasos sanguíneos, a trombose normalmente ocorre dentro dos vasos sanguíneos. Pode ocorrer também dentro de alguns órgãos, por exemplo, o próprio coração. Então, nós podemos ter trombose em vasos arteriais e vasos venosos. A artéria leva o oxigênio até os órgãos e as veias voltam com a escória, o gás carbônico, de volta para o coração para posteriormente ser novamente oxigenado nos pulmões. A trombose ela é causada pelo desequilíbrio da hemostasia. A hemostasia é justamente esse equilíbrio que o próprio corpo consegue estabelecer entre a hemorragia, o sangramento, ou então a coagulação do sangue. Os fatores de risco da trombose, e especificamente que a gente está tratando aqui da trombose venosa, eles incluem vários fatores, alguns genéticos e outros ambientais. E como eu havia falado sobre o desequilíbrio, o que iria levar a isso? São três principais alterações no organismo associado a esses outros fatores que eu vou citar. Então, essas três, que a gente chama de tríade, que foi descoberta por um patologista alemão de nome Virchow, é a lesão do vaso sanguíneo, o fluxo de sangue diminuído dentro desse vaso sanguíneo, e a questão da viscosidade mais aumentada desse vaso sanguíneo. Então, esses três fatores são os principais. Esses fatores podem estar presentes em algumas condições, e quais seriam elas? O tabagismo, o sedentarismo, a imobilidade, então pessoa acamada, ou mesmo durante a pandemia agora, as pessoas, home office muito presente, as pessoas ficam muito tempo sentadas, muito tempo numa mesma posição, a própria infecção gerada pelo coronavírus, câncer, uso de pílulas anticoncepcionais, principalmente muito relacionado com o estrógeno, a própria gravidez, principalmente no pós-parto, tá? As varizes, que fazem que na verdade são veias dilatadas e com isso tem um acúmulo de sangue ali no local, com a própria lesão às vezes do vaso. Então, são esses fatores, tem outros fatores que seriam alterações que a pessoa já nasce com ela, que são as alterações genéticas, e ultimamente tem havido uma busca muito grande por pesquisa desses fatores, que seria a pesquisa da trombofilia, e que aí teria que entrar em contato com o médico, ou cirurgião vascular, angiologista, ou mesmo um hematologista para estar avaliando essas questões. Não é todo mundo que tem que ser avaliado isso daí, mesmo porque tem um custo muito alto. E às vezes
existe um falso positivo nesses exames, o que taxa a pessoa de trombofílica sem ela, às vezes, nunca vir apresentar algum episódio de trombose. Como estamos falando sobre a trombose venosa profunda, mais especificamente, em alguns casos nós não teremos sintomas nenhum, né, o que até dificulta esse diagnóstico, mas a maioria das vezes os sintomas eles basicamente são três, que seriam a dor na panturrilha, dor na batata da perna, o edema, né, que é o inchaço das pernas, e vermelhidão, né, ou então dor à palpação na panturrilha. Tá? E também para o diagnóstico é fundamental o exame físico, às vezes com a necessidade de um exame complementar para esse diagnóstico, e na maioria das vezes o exame complementar é um ultrassom, né, que é o Doppler venoso colorido, e também tem se utilizado atualmente dosagem do dímero D, que é feito através da dosagem de um exame de sangue. Existe a diferença, né, entre trombose e tromboflebite. Trombose, normalmente estão localizados os coágulos em vasos profundos, vasos que passam dentro da musculatura ou então em órgãos. E na tromboflebite ou trombose superficial é quando ocorre uma inflamação da parede de uma veia superficial, ela está fora da musculatura, uma inflamação associada à coagulação do sangue, né? O sangue se torna duro dentro daquela veia. Essa é a diferença principal, então é mais questão de localização e também a questão da gravidade, né? Porque na tromboflebite, a maioria das vezes é uma patologia, vamos dizer assim, que é autolimitada, né? E totalmente diferente na trombose venosa profunda, que pode evoluir para um problema mais grave, que seria a embolia pulmonar. Voltando um pouco para os fatores, né, que podem desenvolver a trombose, o aparecimento da trombose, dentre eles nós temos aí, no caso das mulheres, o uso do anticoncepcional, da pílula, né? E principalmente muito relacionado com o estrógeno, a composição da pílula. Mas a gente tem que pensar também que, apesar de ser um fator, né, positivo para o aparecimento da trombose, a gestação também é. Então, entre uma gestação indesejada, né, e o uso de pílula, a maioria das vezes a pílula torna-se um método seguro, né, para a prevenção da gravidez e também mais, vamos dizer assim, dentre os fatores de risco para trombose, a pílula comparada com a gestação, ela tem um peso menor. Lembrando que esse peso aí, como fator causal da trombose é principalmente nos primeiros meses de uso, que depois o próprio organismo entra no equilíbrio. Mas sempre lembrando que o ideal é conversar com o seu médico ginecologista, obstetra, para um controle maior. Tem outras opções de métodos preventivos e cada paciente, junto com o seu médico, vai ter traçar a melhor escolha nesses casos. O tratamento da trombose venosa profunda. Nós temos o tratamento, a maioria das vezes é o tratamento conservador, que é utilizado uma medicação para que esse coágulo
ele não continue aumentando dentro do vaso e também para prevenir uma possível complicação que seria a embolia pulmonar. Ele consiste então em o uso do medicamento, pode ser um medicamento oral, pode ser um medicamento venoso, introduzido através da veia mesmo, e pode ser um medicamento injetado via subcutânea, né? Seriam essas 3 modalidades. E temos também o tratamento mais invasivo, que seriam dispositivos, numa maneira mais simplificada de dizer, que dissolvem os coágulos, ou mesmo cirurgias para retirar esses coágulos. Mas os métodos mais indicados realmente são os métodos de uso de medicação, né? O tratamento conservador. Tá? E também temos o tratamento para evitar sequelas dos coágulos, né? Principalmente nas pernas, que seria o uso de meia compressiva, o uso de, posteriormente, né, a trombose de flebotônicos, que são remédios que, vamos dizer assim, uma maneira mais simples de falar, fortaleceriam a parede do vaso, melhorando um retorno venoso. Nós prevenimos a trombose venosa profunda, né, com hábitos simples, né, uma boa hidratação ao longo do dia, uma movimentação frequente, se fica muito tempo em pé parado, procurar sempre movimentar um pouco, fazer exercícios com os pés para ativar o que a gente chama de coração das pernas, que é o coração periférico, que são as panturrilhas, né, a batata da perna, assim dizendo. Se permanecermos muito tempo sentado, de tempos em tempos, 2 horas, dar uma levantada, uma movimentada, que também ajuda nesse retorno do sangue. Então, a hidratação, a movimentação e hábitos que valem para prevenção de várias doenças, que é a atividade física. Hoje a gente já sabe que a gente vai envelhecendo se a gente não pratica uma atividade física regular, inclusive com musculação mesmo, fortalecimento muscular, a gente vai perdendo músculo ao longo da vida, e isso é ruim para a parte de sustentação do corpo, ruim para o corpo, para a saúde do corpo como um todo. Então a importância da atividade física, mais uma vez, para uma qualidade de vida, a importância de hábitos alimentares saudáveis, do não fumar, né, mantendo, consequentemente, se a gente mantém um hábito alimentar junto com a atividade física, a gente consegue manter um bom controle do peso. O uso de meias compressivas, quando assim, né, tiver indicação, e essa indicação normalmente é feita pelo médico assistente, né, do paciente. Durante voos prolongados, manter hidratação, evitar bebidas alcoólicas, porque levam a uma desidratação, o uso, mais uma vez, da meia, e quando for necessário, nós temos a profilaxia medicamentosa, que vem a ser a profilaxia medicamentosa, é o uso de remédio, né, para evitar essa trombose, em casos específicos, e isso aí é avaliado pelo médico angiologista, cirurgião vascular ou mesmo o hematologista. Chegamos ao final de mais um programa. Agradeço o convite da Unimed, agradeço em nome do Dr. Sérgio Afonso, e até uma próxima oportunidade.